filho irado cuspe na cara da mãe e a ameaça chocante que surpreendeu a todos. O dia havia começado como o mais especial que Clara poderia imaginar. Era o aniversário de Arthur. A mesa estava adornada com balões coloridos e o cheiro do bolo de chocolate invadia a casa. Clara se movia com alegria, sonhando com os sorrisos que iluminariam o rosto do filho. Mas como um furacão a tormenta chegou. Arthur, com os olhos cheios de uma raiva incontrolável, disparou palavras que cortavam como facas. "Você não sabe nada sobre mim!" ele gritou, a voz tremendo de indignação. Clara, incrédula, sentiu seu coração se apertar. O que havia acontecido com seu menino? Naquele momento, ele se transformou em uma estranha que ela não reconhecia. As horas de carinho, as noites em claro, tudo parecia ter sido em vão. Ela tentou conversar, apaziguar, mas a fúria de Arthur era como um fogo que não se apagava. E em um movimento brutal, o filho cuspiu em seu rosto, um gesto que simbolizava o rompi. Ele bradou, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A dor a atingiu como uma onda e as lágrimas brotaram, enquanto ela se perguntava onde havia falhado. Expulsa, Clara caminhou pelas ruas desertas, o vento gelado cortando sua pele e a solidão a envolvendo como um manto pesado. As pessoas passavam, algumas a lançavam olhares curiosos, mas ninguém se atrevia a perguntar se ela estava bem. O mundo parecia continuar, indiferente à sua dor. Sentiu-se perdida, como se todas as certezas que tinha se dissipassem em meio à neblina da rejeição. Após horas vagando, ela encontrou abrigo em um centro de apoio para mulheres em situação vulnerável. O lugar cheirava a café e tinha um ar acolhedor. Uma luz suave atravessava as janelas sujas. Ali, ela conheceu Dona Lúcia, uma idosa que parecia carregar a sabedoria do mundo em seus olhos. Com suas histórias sobre amor, dor e superação, Dona Lúcia ajudou Clara a ver a vida com novos olhos. A cada conversa, sua autoestima começava a florir. Mas, ao mesmo tempo, Clara havia construído um novo lar em seu coração, cercada por novas amizades e uma nova perspectiva de vida. O reencontro prometia ser explosivo e cheio de sentimentos. O amor dela, incondicional, ainda pulsava, mas agora havia também uma barreira intransponível. A necessidade de se proteger. E assim, Clara se viu diante de um dilema. O que aconteceria quando seus caminhos se cruzassem novamente? Seria ela capaz de confrontar a dor do passado, enquanto preservava o futuro que finalmente havia conseguido erguer? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta! Ela se questionava sobre o que diria, como se sentiria, principalmente agora que a vida havia tomado um rumo inesperado. Mas tudo mudou naquela manhã ensolarada. Um telefonema, o som do celular quebrando o silêncio da casa. Clara atendeu com uma mistura de expectativa e apreensão. A voz do outro lado não era a de Arthur. Era uma mulher, e suas palavras eram um turbilhão de emoção. Clara, precisamos conversar. É sobre Arthur. A tensão no ar se tornou palpável. O que aconteceu? Ele está bem? Clara perguntou imediatamente, o coração acelerando a cada segundo. A mulher hesitou. Eu sou Ana, uma amiga de Arthur. Ele não está bem. Não sei como dizer isso.
Mas ele se envolveu em um acidente. O mundo de Clara desabou. O vazio na sua mente a paralisou. Acidente? O que aconteceu? Ana respirou fundo e Clara pôde ouvir a preocupação em sua voz. Ele está no hospital. Foi grave. Clara, ele não está consciente. E há mais. Há algo com que você precisa lidar. O coração de Clara afundou em desespero. Mas o quê? Ele fez algo antes do acidente. Algo que pode mudar tudo? Ana falou, engasgada. Ele estava sob influência de drogas e teve uma briga com algumas pessoas. Isso pode ter causado o acidente. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. A raiva que tinha por Arthur, daquela noite fatídica, agora se misturava com uma dor profunda. Como isso aconteceu? Como meu filho chegou a esse ponto? A voz tremia e o chão parecia se mover sob seus pés. A mulher continuou, sua voz suave e cautelosa. Arthur tinha muitos segredos, amigos que você não conhecia, influências ruins. Ele foi levado a isso. Você precisa saber que talvez ele tenha se afastado não só por você, mas pelas pessoas ao redor dele. Cada palavra era um soco no estômago. Clara se perguntou se, de alguma forma, sua dor tinha empurrado Arthur para longe. E se todo aquele amor que ela achou que poderia salvá-lo não fosse suficiente? Ela pediu o endereço do hospital e desligou, a mente girando. Preciso vê-lo. Um novo medo se apoderou dela. O Arthur que ela conhecia poderia estar mudado, e com toda a carga emocional que viria desse encontro, será que ela conseguiria enfrentá-lo? Ao chegar ao hospital, o cheiro do álcool e a luz fria dos corredores a envolviam como um manto desconfortável. Clara seguiu até a sala de emergência, o coração batendo descompassado. Quando chegou à porta do quarto de Arthur, hesitou. Abriu. Ele estava na cama, o rosto pálido, tubos conectados a seu corpo. Clara sentiu uma onda de dor ao vê-lo assim, como uma sombra do menino que um dia tinha sido. Mas arreia. Olá, meu amor. Ela sussurrou a voz embargada. Arthur abriu os olhos lentamente, mas não havia reconhecimento ali. Havia apenas confusão. Enquanto suas mãos tremiam, Clara começou a falar. Mas a eletricidade no ar era palpável. Algo abaixo da superfície estava prestes a explodir. Quando ele finalmente conseguiu falar, suas palavras foram um choque. Mãe, eu tenho algo que você precisa saber sobre meu passado, algo que me levou até aqui. O que seria? O que mais Clara ainda não sabia sobre seu filho? A ansiedade cresceu. O que mais poderia ser revelado que mudaria tudo novamente? O que ela poderia ouvir que tornaria tudo pior? Desesperada, sua mente se preparou para a possível verdade. Os dois estavam à beira de um abismo, segurando a dor e os segredos um do outro. A vida de ambos mudaria para sempre. O que viria a seguir? Arthur olhou para Clara, os olhos cheios de dor e confusão. Mãe, eu tenho algo que você precisa saber sobre meu passado. Algo que me levou até aqui. Ele hesitou, enquanto uma tensão crescente preenchia o espaço entre eles. As máquinas ao redor faziam barulhos, mas nada soava tão alto quanto o silêncio que se seguia. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais poderia ele revelar? O que mais poderia estar escondido sob camadas de traição e mágoa? O que você está querendo dizer, filho? Ela mal conseguia controlar a tremedeira em suas mãos, sua mente girando com a possibilidade do que estava prestes a ser revelado. Mãe, eu me envolvi com uma gangue. E eu... Arthur respirou fundo, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Eu não sou o que você pensa.
Eu não só usei drogas, eu vendi. Eu fiz coisas horríveis, pessoas ruins me influenciaram. E antes do acidente, eu estava fugindo. Havia uma briga. A cada sílaba, Clara sentia seu mundo desmoronar novamente. Seu filho, aquele que ela amava e cuidou com tanta dedicação, não era quem ela achava que era. Arthur, por quê? Por que você não me contou? A indignação misturava-se à dor, uma tempestade dentro dela. Por que você se afastou de mim? Justamente quando ele estava prestes a responder, uma equipe de enfermeiros entrou apressada, com inspeções sérias. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Você não pode ficar aqui, senhora. O paciente precisa de cuidados. Um deles disse, puxando-a para o lado. Arthur! Clara gritou, mas as portas se fecharam entre eles. O desespero atingiu, como um tapa na cara. Mas antes que pudesse absorver tudo, uma voz estrondosa ecoou do corredor. Precisamos de mais ajuda, aqui! Era uma gritaria, e Clara não conseguia entender. O coração dela estava acelerado, uma batida frenética em seus ouvidos. Ela se aproximou da porta, tentando ver o que estava acontecendo. Os enfermeiros estavam agora em alvoroço, e algo estava muito errado. Então, de repente, o alarme começou a tocar. Um barulho ensurdecedor que levantou os cabelos da nuca de Clara. Códigos vermelhos na enfermaria 2. Alguém gritou. O pânico tomou conta do corredor. Os rostos dos profissionais de saúde mostravam tensão, enquanto amputações de vozes ecoavam. Arthur! Não! Foi tudo o que ela conseguiu pensar. O medo a envolveu, como uma noite sem estrelas. O pensamento de perder o filho a consumiu, e de repente ela havia perdido tudo, e a dor que já sentia multiplicou. E então houve um estrondo. As luzes piscaram, e uma energia estranha permeou o ar. Todos se viraram para a fonte do som. Clara não conseguiu ver o que estava acontecendo, mas sentiu, em seu íntimo, que os perigos ainda não tinham acabado. A porta se abriu novamente, e Ana apareceu, agora pálida e com lágrimas nos olhos. Clara, você precisa saber de uma coisa a mais, algo que pode mudar tudo. O que mais poderia haver? Clara não sabia se estava pronta para mais uma revelação que destruiria seu coração. O frio no estômago a fazia hesitar. O que Arthur ainda tinha a dizer? O que Ana sabia que poderia transformar todos os laços que estavam entre mãe e filho? E se, na verdade, o que estava acontecendo não passasse de uma teia de mentiras? Uma realidade sombria que a mantinha presa a uma verdade inaceitável. As mãos de... A vida estava prestes a dar uma nova volta, e pelo que parecia, não haveria volta atrás. Clara estava paralisada. As palavras de Ana ecoando em sua mente como um tambor incessante. O que mais pode haver? Uma parte dela já se preparava para o pior, enquanto o outro lado lutava para manter alguma esperança. O que mais poderia Arthur ter feito? O que poderia mudar tudo novamente? Ela olhou para Ana, esperando que as próximas palavras dela não fossem tão devastadoras. Ana engoliu em seco, a expressão no rosto dela um misto de empatia e temor. Antes de tudo, Arthur não estava só. Ele tinha um amigo muito próximo, que na verdade era alguém que você conhece bem. Clara franziu a testa. Quem? Que amigo? A ansiedade crescia como uma onda, pronta para arrebentar. Ana hesitou novamente, como se cada palavra pesasse. Era o Lucas! Você é o Lucas, seu amigo do bairro. O menino que sempre esteve por perto quando vocês eram crianças. A revelação a atingiu como um golpe direto. Não, isso não pode ser verdade. Clara tentou processar.
Lucas, o garoto que cresceu com Arthur, sempre tão gentil, tão carinhoso. Como ele poderia estar envolvido nisso? Ana continuou, sua voz tensa. Sim, Clara. Eles estavam juntos na gangue. Lucas sempre foi mais profundo nesse mundo do que você pensou. As peças começaram a se encaixar. Um quebra-cabeça sombrio. Mas Lucas nunca foi desse jeito. Nunca. Ele sempre pareceu tão bom. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo novamente sob seus pés. As memórias da infância de Arthur e Lucas estavam agora manchadas por essa nova realidade. A lealdade que ela pensou que existia entre eles era apenas uma fachada. Encontramos mensagens, Ana disse rapidamente, como se quisesse jogar a verdade de uma vez antes que Clara desmoronasse. Lucas estava envolvido em tudo isso. Ele foi quem proporcionou as drogas para Arthur. Eles brigaram antes do acidente e, aparentemente, Arthur estava tentando se distanciar dele. Um nó se formou na garganta de Clara. Seu filho foi sugado para um mundo sombrio por alguém que ela considerava parte da família. E agora, o que vai acontecer com ele? E se Lucas estiver por trás de tudo isso? E se ele tiver, ao menos, alguma responsabilidade nisso? Ana olhou para o corredor. Os enfermeiros ainda em movimento. O alarme soando como um aviso desesperado. Isso ainda não é tudo. Tem mais uma coisa que você precisa saber sobre Lucas. A voz dela se quebra, mas Clara não podia esperar. Diga! E o que Ana disse em seguida fez o ar desaparecer dos pulmões de Clara. Ele é seu filho, Clara. Não, não podia ser. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade. Uma confusão profunda tomou conta dela. Lucas, o menino que ela considerava como um filho, não poderia ser o que Ana estava dizendo. Isso é impossível! Clara, eu sei que parece loucura, mas a verdade é que, olha, a DNA está no banco de dados de parentesco. Lucas é filho de uma relação sua. Ele é seu filho também. As palavras de Ana reverberaram em sua mente, e a dor que antes tinha um foco em Arthur agora explodia em 1000 direções. Lucas e Arthur, todos esses anos de amizade, e agora isso. Clara ficou sem palavras. O que vai acontecer? Como isso vai afetar Arthur? Eu não podia perder outro filho. Ana deu um passo à frente, os olhos cheios de preocupações. Clara, você precisa ser forte. Não sei como isso vai impactar você ou Arthur, mas uma coisa é certa. A verdade já não é o que parece mais. O que vai acontecer agora depende de vocês. Clara olhou para a porta do quarto de Arthur. A tensão no ar era palpável. Enquanto a equipe médica se movia rapidamente, um pensamento a assombrava. Será que eles poderiam realmente enfrentar essa tempestade juntos? Ou as revelações não fariam mais do que aprofundar a separação entre eles? O futuro estava pairando sobre eles, uma sombra aterradora e incerta. Clara respirou fundo. Que mais viria nesta noite, na qual segredos eram expostos e a verdade poderia destruir tudo o que conhecia? Clara estava paralisada. A revelação de Ana ecoando em sua mente como um tambor incessante. Lucas é seu filho, Clara. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Não podia ser verdade. Uma onda de confusão a atingiu, como se um terremoto tivesse destruído tudo ao seu redor. Lucas, o menino que ela conhecia desde a infância, não poderia ser uma parte tão escura de tudo o que estava acontecendo. Mãe, você precisa me ouvir, disse Arthur, sua voz fraca se levantando da cama do hospital. Interrompendo a corrente de pensamentos críticos, Clara olhou para E. Tudo o que aconteceu? Mas você tem que entender, Arthur. Ele fez parte disso.
Ele estava com você. E agora é como se tudo que você passou tivesse sido em vão. Clara respondeu, a frustração tingindo sua voz de desespero. Ana, com um olhar pesado sobre os dois, soltou um suspiro profundo antes de continuar. Eu sei que é difícil, mas a verdade vai além de tudo isso. Os problemas de Arthur, a gangue, tudo isso. Luca estava fuzilando as jogadas. Havia algo maior em jogo. Clara balançou a cabeça, inconformada. Algo maior? O que isso significa? Como você sabe disso? Sua voz se elevava, transbordando pânico. As palavras de Ana pesavam como âncoras. Mas o que mais poderia existir? Clara, eu só preciso que você confie em mim. Um dia, em um momento de confiança, Arthur me contou sobre uma troca que ele e Lucas fizeram antes de tudo isso acontecer. Não era só sobre drogas ou vendas. Havia algo muito mais profundo, algo conectado ao passado de vocês. Os olhos de Clara se arregalaram. Como assim? O que você quer dizer? O sangue em suas veias parecia congelar. A tensão no ar era palpável, que tinha expressão confusa, mas determinada. Arthur, você precisa falar a verdade sobre sua influência e sobre Lucas. Antes da gangue, antes das drogas, houve uma segunda verdade que você não estava pronto para enfrentar. Arthur começou a respirar pesadamente, como se estivesse desenterrando lembranças profundas. Mãe, o que aconteceu naquela noite e os dias que se seguiram, tudo está conectado a algo que eu descobri sobre nós, sobre você. Eu não queria acreditar, mas é verdade. Do que você está falando? Clara estava à beira de um colapso. Você não está falando por enigmas. Me diga, o que você descobriu? Arthur fechou os olhos por um momento e então, com uma voz baixa, disse: Eu sou o resultado de algo que você nunca quis que soubesse. Não sou só seu filho. Lucas também. Ele é seu irmão. Ele é o seu filho. A declaração soou como um trovão. Clara ficou sem palavras, sem ar, paralisada diante da verdade. A realidade girando. O chão desapareceu sob seus pés. As memórias de Lucas, de Arthur, de uma vida inteira, estavam agora envoltas em uma trama que nunca poderia ter imaginado. Não, isso não é possível, Clara gritou, a dor agora profunda e aguda. Como você pode dizer isso? O que está acontecendo? Os olhares ao redor se fixavam nela, e Clara percebeu que todos estavam ouvindo. Os enfermeiros, até mesmo outros pacientes. O murmúrio se intensificou, algumas vozes ecoando choque e horror. O impacto das palavras de Arthur reverberou como um eco sombrio, levando a uma briga interna que se encerrava em um grito primordial. Os olhos de Arthur estavam cheios de lágrimas, um mix de remorso e vergonha. Então ele sussurrou: Eu não sabia, eu não quis te magoar, eu só queria me proteger. Proteger? Proteger quem? Clara estava quase histérica, sua dor convertendo-se em raiva. O caos no corredor estava crescendo. Ela encarou Ana, buscando algum tipo de ajuda, mas os olhos da mulher estavam cheios de tristeza. Clara, você precisa processar isso. Tem mais coisas que virão. Lucas e você, tudo isso é complexo. Precisamos redimensionar essa situação. E seus sentimentos precisam ser levados em conta. Antes que Clara pudesse responder, o alarme do hospital começou a tocar mais alto. Um som ensurdecedor que tomou conta do ambiente. Luzes piscavam e um médico correu pelo corredor, gritando ordens para a equipe. Precisamos de ajuda! Códigos vermelhos na sala de emergência. O caos explodiu ao redor dela.
Clara sentiu o pânico a envolver, mas não podia ignorar a revelação. Ela olhou para Arthur, que agora parecia em choque. A mudança de sua expressão a levou a mais perguntas. Arthur, você sabe o que isso significa? Vocês são irmãos. Como eu vou lidar com isso? A situação estava cada vez mais intensa e ela não sabia como poderia suportar tudo isso. Um grito próximo, uma batida pesada. O mundo estava desmoronando novamente. E Clara sentiu uma vertigem. Poderiam ser ambos seus filhos? O que mais poderia acontecer? Com os olhos marejados, Clara ficou paralisada, seu coração acelerado, sem saber a próxima jogada dessa nova verdade devastadora. O que o futuro dela e dos dois meninos reservavam agora que segredos tão profundos haviam sido expostos? O que mais havia por vir nessa espiral infinita de dor e confusão? Clara estava paralisada, a revelação de Ana ecoando em sua mente como um tambor incessante. Lucas é seu filho, Clara. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Não podia ser verdade. Uma onda de confusão a atingiu, como se um terremoto tivesse destruído todo ao seu redor. Lucas, o menino que ela conhecia desde a infância, não poderia ser parte tão sombria de tudo o que estava acontecendo. Mãe, você precisa me ouvir, disse Arthur, a voz fraca se levantando da cama do hospital, interrompendo a corrente de pensamentos. Clara olhou para ele, os tubos ao redor do corpo dele, parecendo cada vez mais alienígenas. A imagem de seu filho, imerso em dor e arrependimento, era quase insuportável. Eu não sabia sobre o Lucas. Eu não sabia tudo o que aconteceu. Mas você tem que entender, Arthur. Ele fez parte disso. Ele estava com você. E agora é como se tudo o que você passou tivesse sido em vão. Clara respondeu, a frustração misturando-se à dor. Uma tempestade dentro dela. Ana, com um olhar pesado sobre os dois, soltou um suspiro profundo antes de continuar. Eu sei que é difícil, mas a verdade vai além de tudo isso. Os problemas de Arthur, a gangue, tudo isso. Lucas estava envolvido de um jeito muito mais profundo. Clara balançou a cabeça, inconformada. Como assim? O que você quer dizer? A ansiedade crescia como uma onda, pronta para arrebentar. Ana hesitou novamente, como se cada palavra pesasse. Clara, eu só preciso que você confie em mim. Um dia, em um momento de confiança, Arthur me contou sobre uma troca que ele e Lucas fizeram antes de tudo isso acontecer. Não era só sobre drogas ou vendas. Havia algo muito mais profundo. Algo conectado ao passado de vocês. Os olhos de Clara se arregalaram. Como assim? O que você quer dizer? O sangue em suas veias parecia congelar. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Ana olhou para Arthur, que tinha a expressão confusa, mas determinada. Arthur, você precisa falar a verdade sobre sua influência e sobre Lucas. Antes da gangue, antes das drogas, houve uma segunda verdade que você não estava pronto para enfrentar. Arthur começou a respirar pesadamente, como se estivesse desenterrando lembranças profundas. Mãe, o que aconteceu naquela noite e os dias que se seguiram? Tudo está conectado a algo que eu descobri sobre nós, sobre você. Eu não queria acreditar, mas é verdade. Do que você está falando? Clara estava à beira de um colapso. Você não está falando por enigmas. Me diga, o que você descobriu? Arthur fechou os olhos por um momento e então, com uma voz baixa, disse: Eu sou o resultado de algo que você nunca quis que soubesse. Não sou só seu filho. Lucas também. Ele é seu irmão.
Ele é seu filho! A declaração soou como um trovão. Clara ficou sem palavras, sem ar, paralisada diante da verdade, a realidade girando. O chão desapareceu sob seus pés, as memórias de Lucas, de Arthur, de uma vida inteira, estavam agora manchadas por essa nova trama que nunca poderia ter imaginado. Não, isso não é possível! Clara gritou, a dor agora profunda e aguda. Como você pode dizer isso? O que está acontecendo? Os olhares ao redor se fixavam nela, e Clara percebeu que todos estavam ouvindo. Os enfermeiros, até mesmo outros pacientes. O murmúrio se intensificou, algumas vozes ecoando choque e horror. O impacto das palavras de Arthur reverberou como um eco sombrio, levando a uma briga interna que se encerrava em um grito primordial. Os olhos de Arthur estavam cheios de lágrimas, um mix de remorso e vergonha. Então ele sussurrou: "Eu não sabia, eu não quis te magoar, eu só queria me proteger." Proteger? Proteger quem? Sua mente já estava repleta de segredos, e agora mais um? Como eu posso ter confiança em você? Clara estava quase histérica, sua dor convertendo-se em raiva, enquanto o caos no corredor aumentava. Ela encarou Ana, buscando algum tipo de ajuda, mas os olhos da mulher estavam cheios de tristeza. Clara, você precisa processar isso. Tem mais coisas que virão. Lucas e você... Será que ela não deva proteger ponto e acabaria bem? Tudo isso é complexo. Precisamos redimensionar esta situação e seus sentimentos precisam ser levados em conta. Antes que Clara pudesse responder, o alarme do hospital começou a tocar mais alto. Um som ensurdecedor que tomou conta do ambiente. Luzes piscavam e um médico correu pelo corredor, gritando ordens para a equipe. Precisamos de ajuda! Códigos vermelhos na sala de emergência! O caos explodiu ao redor dela. Clara sentiu o pânico a envolver, mas não podia ignorar a revelação. Ela olhou para Arthur, que agora parecia em choque. A mudança de sua expressão a levou a mais perguntas. Arthur, você sabe o que isso significa? Vocês são irmãos? Como eu vou lidar com isso? A situação estava cada vez mais intensa, e ela não sabia como poderia suportar tudo isso. Um grito próximo, uma batida apressada. O mundo estava desmoronando novamente, e Clara sentiu uma vertigem. Poderiam ser ambos seus filhos? O que mais poderia acontecer? Com os olhos marejados, Clara ficou paralisada, seu coração acelerado, sem saber a próxima jogada dessa nova verdade devastadora. E então, enquanto o tumulto crescera no corredor, algo inesperado aconteceu. Do fundo do corredor, uma figura apareceu. Sua presença causou um silêncio instantâneo. Era Lucas. Ele estava ali, seus olhos cheios de uma confiança estranha, um sorriso travesso nos lábios. Surpresa? Disse ele com um tom de provocação. O choque tomou conta de Clara e Arthur. O que ele estava fazendo ali? Lucas, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, com uma mistura de alívio e confusão. Mas Lucas apenas riu, como se fosse um jogo. Vocês pensavam que poderiam me deixar de fora, não é? Sempre fui uma parte da sua vida. A tensão no ar se intensificou. Clara trocou olhares com Arthur. Uma nova camada de mistério se formava entre todos eles. O que Lucas tinha em mente? Quais segredos ele guardava? Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo ainda mais profundo e significativo. E a certeza de que a tormenta ainda estava longe de acabar a fez tremer de expectativa. Clara estava
paralisada, a revelação de Ana ecoando em sua mente como um tambor incessante. Lucas é seu filho, Clara! As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Não podia ser verdade. Uma onda de confusão a atingiu, como se um terremoto tivesse destruído tudo ao seu redor. Lucas, o menino que ela conhecia desde a infância, não poderia ser parte tão sombria de tudo o que estava acontecendo. Mãe, você precisa me ouvir, disse Arthur, a voz fraca se levantando da cama do hospital, interrompendo a corrente de pensamentos. Clara olhou para ele, os tubos ao redor do corpo dele parecendo cada vez mais alienígenas. A imagem de seu filho, imerso em dor e arrependimento, era quase insuportável. Eu não sabia sobre o Lucas. Eu não sabia tudo o que aconteceu. Mas você tem que entender, Arthur. Ele fez parte disso. Ele estava com você. E agora é como se tudo o que você passou tivesse sido em vão. Clara respondeu, a frustração misturando-se à dor, uma tempestade dentro dela. Ana, com um olhar pesado sobre os dois, soltou um suspiro profundo antes de continuar. Eu sei que é difícil, mas a verdade vai além de tudo isso. Os problemas de Arthur, a gangue, tudo isso. Lucas estava envolvido de uma forma muito mais profunda. Clara balançou a cabeça, inconformada. Como assim? O que você quer dizer? A ansiedade crescia como uma onda, pronta para arrebentar. Ana hesitou de novo, como se cada palavra pesasse. Clara, eu só preciso que você confie em mim. Um dia, em um momento de confiança, Arthur me contou sobre uma troca que ele e Lucas fizeram antes de tudo isso acontecer. Não era só sobre drogas ou vendas. Havia algo muito mais profundo. Algo conectado ao passado de vocês. Os olhos de Clara se arregalaram. Como assim? O que você quer dizer? O sangue em suas veias parecia congelar. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Ana olhou para Arthur, que tinha expressão confusa, mas determinada. Arthur, você precisa falar a verdade sobre sua influência e sobre Lucas. Antes da gangue, antes das drogas, houve uma segunda verdade que você não estava pronto para enfrentar. Arthur começou a respirar pesadamente, como se estivesse desenterrando lembranças profundas. Mãe, o que aconteceu naquela noite e os dias que se seguiram, tudo está conectado a algo que eu descobri sobre nós, sobre você. Eu não queria acreditar, mas é verdade. Do que você está falando? Clara estava à beira de um colapso. Você não está falando por enigmas. Me diga, o que você descobriu? Arthur fechou os olhos por um momento e então, com uma voz baixa, disse: eu sou o resultado de algo que você nunca quis que soubesse. Não sou só seu filho. Lucas também. Ele é seu irmão. Ele é o seu filho. A declaração soou como um trovão. Clara ficou sem palavras, sem ar, paralisada diante da verdade. A realidade girando. O chão desapareceu sob seus pés. As memórias de Lucas, de Arthur, de uma vida inteira, estavam agora manchadas por essa nova trama que nunca poderia ter imaginado. Não, isso não é possível! Clara gritou, a dor agora profunda e aguda. Como você pode dizer isso? O que está acontecendo? Os olhares ao redor se fixavam nela, e Clara percebeu que todos estavam ouvindo. Os enfermeiros, até mesmo outros pacientes. O murmúrio se intensificou, algumas vozes ecoando choque e horror. O impacto das palavras de Arthur reverberou como um eco sombrio, levando a uma briga interna que se encerrava em um grito primordial. Os olhos de Arthur estavam cheios de lágrimas.
um mix de remorso e vergonha. Então ele sussurrou: eu não sabia. Eu não quis te magoar. Eu só queria me proteger. Proteger? Proteger quem? Sua mente já estava repleta de segredos. E agora, mais um? Como eu posso ter confiança em você? Clara estava quase histérica, sua dor convertendo-se em raiva enquanto o caos no corredor aumentava. Ela encarou Ana, buscando algum tipo de ajuda, mas os olhos da mulher estavam cheios de tristeza. Clara, você precisa processar isso. Tem mais coisas que virão. Lucas e você, tudo isso é complexo. Precisamos redimensionar esta situação e seus sentimentos precisam ser levados em conta. Antes que Clara pudesse responder, o alarme do hospital começou a tocar mais alto, um som ensurdecedor que tomou conta do ambiente. Luzes piscavam e um médico correu pelo corredor, gritando ordens para a equipe. Precisamos de ajuda! Códigos vermelhos na sala de emergência. O caos explodiu ao redor dela. Clara sentiu o pânico a envolver, mas não podia ignorar a revelação. Ela olhou para Arthur, que agora parecia em choque. A mudança de sua expressão a levou a mais perguntas. Arthur, você sabe o que isso significa? Vocês são irmãos. Como eu vou lidar com isso? A situação estava cada vez mais intensa e ela não sabia como poderia suportar tudo isso. Um grito próximo, uma batida apressada. O mundo estava desmoronando novamente e Clara sentiu uma vertigem. Poderiam ser ambos seus filhos? O que mais poderia acontecer? Com os olhos marejados, Clara ficou paralisada, seu coração acelerado. E então, enquanto o tumulto crescera no corredor, algo inesperado aconteceu. Do fundo do corredor, uma figura apareceu. Sua presença causou um silêncio instantâneo. Era Lucas. Ele estava ali, seus olhos cheios de um brilho intenso, um sorriso tão ensaiado que parecia um voo de gaivota prestes a mergulhar. Surpresa! Disse ele, com um tom de provocação. O choque tomou conta de Clara e Arthur. O que ele estava fazendo ali? Lucas, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, com uma mistura de alívio e confusão. Mas Lucas apenas riu, como se fosse um jogo. Vocês pensavam que poderiam me deixar de fora, não é? Sempre fui uma parte da sua vida. A tensão no ar se intensificou. Clara trocou olhares com Arthur. Uma nova camada de mistério se formava entre todos eles. O que Lucas tinha em mente? Quais segredos ele guardava? Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo ainda mais profundo e significativo. Você não entende, Clara, continuou Lucas, agora com uma intensidade que a fez tremer. Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. A gangue, o acidente. Eu fiz você acreditar que eu era só o Lucas do seu passado. Mas eu sou muito mais. Eu sou responsável por tudo isso. As palavras dele se espalharam como um incêndio. O que ele queria dizer com isso? Clara olhou para ele, a mente girando, passando por cada memória de Lucas que parecia agora cheia de sombras. O que você está falando? O que você tem a ver com tudo isso? Eu sou seu filho, Clara. E tudo o que você pensou que sabia sobre mim e Arthur é uma ilusão. A gente não é só amigos. Somos uma família e precisamos resolver isso agora. A revelação fez o ar desaparecer dos pulmões de Clara. A confusão, a rejeição, a dor, tudo foi transformado em uma torrente de emoções. As pessoas ao redor começaram a murmurarem, o pânico crescendo em cada olhar, enquanto Clara lutava para formar frases coerentes em sua mente. Como assim sua família? O que você está afirmando? Eu não tinha escolha, Clara. Fui forçado a fazer o que fiz.
E agora que você sabe, não há como voltar atrás. A voz dele estava baixa, cheia de desespero. O caos ao redor dela parecia distante. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, enquanto a compreensão de tudo que estava em jogo expandia como uma nuvem negra sobre ela. Havia um fio invisível entre os três, e o que era suave e familiar se transformava em uma rede complexa de segredos e traições. Precisamos descobrir a verdade juntos, Lucas concluiu, o olhar dele ardendo, com uma determinação que Clara nunca havia visto. Se não o fizermos agora, todos nós sofreremos as consequências. E assim, com o hospital ao redor deles vibrando em caos, Clara sentiu que o colapso completo estava iminente. Os segredos estavam à flor da pele, e o próximo ato poderia ser o mais destrutivo de todos. O que Lucas realmente sabia? O que restaria entre eles quando o pó assentasse? A única certeza era de que a verdade mudaria tudo, de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Clara estava paralisada. A revelação de Ana ecoando em sua mente como um tambor incessante. Lucas é seu filho, Clara. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Não podia ser verdade. Uma onda de confusão a atingiu, como se um terremoto tivesse destruído tudo ao seu redor. Lucas, o menino que ela conhecia desde a infância, não poderia ser parte tão sombria de tudo o que estava acontecendo. Mãe, você precisa me ouvir, disse Arthur, a voz fraca se levantando da cama do hospital, interrompendo a corrente de pensamentos. Clara, eu não sabia sobre o Lucas. Eu não sabia tudo o que aconteceu. Mas você tem que entender, Arthur. Ele fez parte disso. Ele estava com você. E agora é como se tudo o que você passou tivesse sido em vão. Clara respondeu à frustração, misturando-se à dor, uma tempestade dentro dela. Ana, com um olhar pesado sobre os dois, soltou um suspiro profundo antes de continuar. Eu sei que é difícil, mas a verdade vai além de tudo isso. Os problemas de Arthur, a gangue, tudo isso. Lucas estava envolvido de uma maneira muito mais profunda. Clara balançou a cabeça, inconformada. Como assim? O que você quer dizer? A ansiedade crescia como uma onda, pronta para arrebentar. Ana hesitou de novo, como se cada palavra pesasse. Clara, eu só preciso que você confie em mim. Um dia, em um momento de confiança, Arthur me contou sobre uma troca que ele e Lucas fizeram antes de tudo isso acontecer. Não era só sobre drogas ou vendas. Havia algo muito mais profundo, algo conectado ao passado de vocês. Os olhos de Clara se arregalaram. Como assim? O que você quer dizer? O sangue em suas veias parecia congelar. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Ana olhou para Arthur, que tinha expressão confusa, mas determinada. Arthur, você precisa falar a verdade sobre sua influência e sobre Lucas, antes da gangue, antes das drogas. Houve uma segunda verdade que você não estava pronto para enfrentar. Arthur começou a respirar pesadamente, como se estivesse desenterrando lembranças profundas. Mãe, o que aconteceu naquela noite? E os dias que se seguiram? Tudo está conectado a algo que eu descobri sobre nós, sobre você. Eu não queria acreditar, mas é verdade. Do que você está falando? Clara estava à beira de um colapso. Você não está falando por enigmas. Me diga, o que você descobriu? Arthur fechou os olhos por um momento e então, com uma voz baixa, disse: Eu sou o resultado de algo que você nunca quis que soubesse. Não sou só seu filho. Lucas também. Ele é seu irmão. Ele é o seu filho. A declaração soou como um trovão. Clara ficou sem palavras, sem ar, paralisada diante da verdade, a realidade girando. O chão desapareceu sob seus pés.
As memórias de Lucas, de Arthur, de uma vida inteira, estavam agora manchadas por essa nova trama que nunca poderia ter imaginado. Não, isso não é possível, Clara gritou, a dor agora profunda e aguda. Como você pode dizer isso? O que está acontecendo? Os olhares ao redor se fixavam nela e Clara percebeu que todos estavam ouvindo. Os enfermeiros, até mesmo outros pacientes. O murmúrio se intensificou, algumas vozes ecoando choque e horror. O impacto das palavras de Arthur reverberou como um eco sombrio, levando a uma briga interna que se encerrava em um grito primordial. Os olhos de Arthur estavam cheios de lágrimas, um mix de remorso e vergonha. Então ele sussurrou. Eu não sabia, não quis te magoar, eu só queria me proteger. Proteger? Proteger quem? Sua mente já estava repleta de segredos, e agora mais um? Como eu posso ter confiança em você? Clara estava quase histérica, sua dor convertendo-se em raiva, enquanto o caos no corredor aumentava. Ela encarou Ana, buscando algum tipo de ajuda, mas os olhos da mulher estavam cheios de tristeza. Clara, você precisa processar isso. Tem mais coisas que virão. Lucas e você, tudo isso é complexo. Precisamos redimensionar esta situação. E seus sentimentos precisam ser levados em conta. Antes que Clara pudesse responder, o alarme do hospital começou a tocar mais alto. Um som ensurdecedor que tomou conta do ambiente. Luzes piscavam e um médico correu pelo corredor, gritando ordens para a equipe. Precisamos de ajuda! Códigos vermelhos na sala de emergência! O caos explodiu ao redor dela. Clara sentiu o pânico a envolver, mas não podia ignorar a revelação. Ela olhou para Arthur, que agora parecia em choque. A mudança de sua expressão a levou a mais perguntas. Arthur, você sabe o que isso significa? Vocês são irmãos? Como eu vou lidar com isso? A situação estava cada vez mais intensa, e ela não sabia como poderia suportar tudo isso. Quando algo inesperado aconteceu, um grito estridente ecoou pelo corredor. Clara se virou rapidamente. A equipe médica estava correndo em direção à outra sala, todos com expressões de pânico em seus rostos. Alguém está se descontrolando! Gritou o enfermeiro. E, em um piscar de olhos, uma figura se lançou para fora da sala de emergência. Um paciente, ensanguentado e com um olhar descontrolado, fugiu do tratamento. Suas feições distorcidas pela dor e pelo delírio. Era o melhor amigo de Arthur, Diego, conhecido por suas travessuras e seu jeito alegre. Mas agora ele era um quadro de desespero. Clara nunca o vira assim. Diego apontou seu dedo trêmulo para Arthur e gritou: Você é o motivo disso. Você e essas drogas. Eu sabia. E agora é tudo culpa sua. A confusão se transformou em terror. O olhar de Diego era penetrante e carregado de raiva. Ele estava prestes a se lançar novamente em direção a Arthur, mas os enfermeiros se aproximaram, tentando contê-lo. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? A revelação estava ficando muito maior do que ela poderia imaginar. Eu não sou um criminoso, Arthur gritou. Eu só queria ajudar. Mas antes que alguém pudesse intervir, Diego se virou e, em um ato impulsivo, pegou o que parecia ser uma seringa do chão e ameaçou se injetar com os olhos fixos em Arthur. Desculpe, cara, mas você não vai me pegar. Eu não vou ser outro peão nessa sua armadilha. Clara assistiu horrorizada. Foi um momento suspenso no tempo, onde os olhares se cruzaram e a verdade se tornou um tidal wave que ameaçava a todos. Ela não pôde tomar uma decisão. A luta pela vida era mais forte do que o passado. Um grito, uma súplica.
Diego, não! A voz de Clara saiu como um sussurro desesperado. Enquanto ela se movia, uma maré de emoções a envolveu, entre a luta de salvar um amigo ou o medo de perder seu filho novamente. E então, tudo escureceu. A segurança e certeza que antes preenchiam aquele momento se perderam, e Clara se viu no centro de um novo caos. Poderia essa revelação abaladora resetar suas vidas? O que mais estava para acontecer? Todo o futuro estava em jogo. Clara estava paralisada. A cena diante dela era um caos total. Diego, com a seringa na mão, olhava para Arthur como se pudesse ver através dele. O ambiente respirava tensão. Os enfermeiros corriam, gritos e ordens misturavam-se enquanto todos tentavam controlar a situação. Clara sentiu o coração disparar. "Diego, por favor, não faça isso!" Ela gritou, sua voz ecoando no corredor. Os olhos de Diego estavam cheios de dor e raiva. "Você não entende!" "Clara! Ele é o culpado por tudo isso." Ele estava prestes a se injetar quando, de repente, Arthur gritou: "Diego, espera! Me escuta! Eu só queria ajudar." A conexão entre os dois parecia estar prestes a estourar como um balão inflado em um ponto de estrangulamento. E então, de repente, uma explosão de luz iluminou o corredor. Foi como se o sol tivesse despencado do céu. Clara ficou ofuscada. Ela virou-se para ver de onde vinha a luz e seus olhos se arregalaram ao descobrir um veículo preto, um SUV robusto, entrando na ambulância em alta velocidade. O impacto era ominoso, como algo saído de um filme de ação. Quando o carro parou, a porta se abriu violentamente e, para o choque de Clara, uma figura familiar saltou para fora. Era um homem, vestido com uma jaqueta de couro e um olhar que misturava frieza e urgência. "Diego, pare! Não!" ele gritou, sua voz profunda cortando a confusão instantaneamente. "Renan!" Diego exclamou, o nome ecoando em um sussurro de incredulidade. O mundo girou, como se a realidade tivesse sido reescrita em frações de segundos. Renan, o pai de Diego, aparecendo naquela situação tensa, tinha um peso muito maior do que qualquer um poderia imaginar. "Você não deveria estar aqui", Diego gritou. "Sabia que queria me deixar nesse buraco." Mas o homem apenas balançou a cabeça com desdém, acercando-se com uma autoridade que fazia o coração de Clara disparar. "Todo esse seu drama só vai te arruinar mais. Você não vai fazer isso, garoto." A tensão nos músculos de Renan estava evidente. "Você só vai se ferir mais. Escute-me." Ele se aproximou lentamente de Diego. Clara observou, perplexa, enquanto a dinâmica mudava. Renan não era apenas um pai. Ele era um dos homens que havia estado profundamente envolvido em todo aquele submundo em que Arthur havia se perdido. Agora, a revelação de que ele estava presente naquela saída apressada trouxe uma nova frustração. Diego pareceu hesitar, a raiva em seus olhos misturando-se com incerteza. "Você não se importa comigo. Sempre foi assim." O grito ecoou, reverberando no ambiente como um som de um tambor. Renan, visivelmente ferido, virou-se para Clara e Arthur. "A culpa não é do Arthur, nem minha. É tudo parte de um jogo muito maior." Olhou nos olhos de Diego, que estava prestes a entrar em uma névoa de desesperança. "Se você fizer isso, vai entregar a chave do seu futuro àqueles que te levaram a essa esquina. Você não quer isso." E enquanto essas palavras pairavam no ar, uma equipe de segurança
que havia sido chamada após o alarme disparado, chegou e se juntou à tumultuada cena. Os olhos nas máscaras faciais examinavam cada canto, cada respiração. Clara sentiu o nó na garganta apertar mais ainda. O que mais você não me contou, Diego? Sua voz quase falhou ao perguntar. Você não sabe de nada, Clara. Achou que tudo estava resolvido? Atrás do que você vê está a sombra do que nós realmente somos. Ele falou entre lágrimas e raiva, gesticulando em um turbilhão de emoções desenfreadas. Espera, Arthur disse, tentando juntar as peças que se espelhavam em suas memórias. O que você quer dizer com isso? O mundo todo parecia estar em suspenso enquanto Clara olhava para os dois, de um lado ao outro, capturando o terror e a expectativa no espaço entre eles. Mas antes que pudesse haver mais explicações, uma luz vermelha começou a piscar no céu. Era um helicóptero. Ele se aproximava e o som de suas lâminas cortando o ar rompia a tensão. Um novo elemento inesperado. O que está acontecendo? O que mais poderia dar errado? Clara pensou, sua mente girando. O destino de todos parecia nas mãos de forças que ainda não compreendiam. O que mais estava prestes a ser revelado? O que esse helicóptero significava para todos eles? A revelação de Renan, a confusão de Diego e a presença de Arthur deixavam Clara sem ar. O chão se movia sob seus pés e a verdade estava esperando para ser desenrolada. Clara estava paralisada. A cena diante dela era um caos total. Diego, com a seringa na mão, olhava para Arthur como se pudesse ver através dele. O ambiente respirava tensão. Os enfermeiros corriam, gritos e ordens misturavam-se enquanto todos tentavam controlar a situação. Clara sentiu o coração disparar. Diego, por favor, não faça isso! Ela gritou, sua voz ecoando no corredor. Os olhos de Diego estavam cheios de dor e raiva. Você não entende, Clara. Ele é o culpado por tudo isso. Ele estava prestes a se injetar quando, de repente, Arthur gritou. Diego, espera! Me escuta! Eu só queria ajudar! A conexão entre os dois parecia estar prestes a estourar como um balão inflável. Então, um alvoroço tomou conta quando uma luz vermelha começou a piscar no céu. Era um helicóptero se aproximando, suas lâminas cortando o ar com um som ensurdecedor. Clara mal pôde processar a nova realidade, quando uma figura robusta se lançou para fora do veículo, interrompendo o momento tenso no corredor. Diego! Era Renan, o pai dele, com um olhar de urgência. Clara teve certeza de que Renan não era bem-vindo ali. Pare com isso, ele gritou, aproximando-se do filho com passos firmes. Você não vai fazer nada que machuque você mesmo. Diego olhou para o pai, perdido entre a raiva e a expectativa. Você só pensa em si mesmo. Suas palavras eram uma mistura de dor e desespero. Renan, com compaixão e firmeza, respondeu. Você não precisa disso. Isso não resolve nada. Ouvindo a discussão, Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. No fundo, ela queria que a verdade fosse dita, que tudo aquilo fosse resolvido. Olhos de todos se focaram em Renan, esperando que ele soubesse como salvar Diego. Enquanto isso, Arthur se virou para Clara com lágrimas nos olhos. Mãe, tudo isso é culpa minha. Eu fiz escolhas erradas e arrastei todo mundo comigo. A dor dele era crua, palpável e tocou o coração de Clara. Então, em um momento de silêncio tenso, o helicóptero pairou sobre eles. A luz forte iluminando o corredor delgado do hospital. As pessoas na sala começaram a murmurar, inquietas.
A presença do helicóptero criou uma tensão palpável, como se uma nova abordagem estivesse prestes a chacoalhar tudo. Por favor, Diego, eu sou seu amigo. Arthur se aproximou mais do amigo. Vamos sair disso juntos. Diego hesitou, a seringa pairando no ar como a decisão que mudaria tudo. Ele olhou para Arthur, buscando uma resposta no olhar do amigo. E naquele instante, Clara percebeu. Vocês dois são valiosos. Não se deixem levar por essa escuridão, por favor. As palavras dela ressoaram no ar, e algo começou a mudar no coração de Diego. Renan deu um passo à frente, estendendo a mão ao filho. Confia em mim, Diego. Podemos superar isso. Com um movimento, Diego jogou a seringa no chão. O eco do vidro quebrando foi como uma liberação de todo o peso que carregava. Desculpa, cara. Eu não queria isso. Diego caiu nos braços de Renan. Os dois se abraçando em um momento que parecia ter demorado eternidades. Clara, olhando para Arthur, viu esperança nos olhos dele. Nós podemos consertar isso, ele disse. Ela sabia que seria um longo caminho, mas ver Diego e Renan ali, juntos, deu a ela uma faísca de confiança. Conforme os enfermeiros envolviam Diego, Clara percebeu que essa batalha não terminava ali. Havia muito a ser resolvido e a complexidade da vida continuava a se entrelaçar. Mas naquele momento, todos ali respiraram um alívio. O amor e a amizade eram os primeiros passos. Quando a equipe de apoio levou Diego para um tratamento, Clara e Arthur se encontraram em uma nova realidade. Mais do que desconfianças, eles agora compartilhavam uma compreensão mais profunda. E assim, o helicóptero subiu ao céu, desaparecendo no horizonte, enquanto as luzes do hospital piscavam lentamente. O futuro era incerto, mas eles sabiam que estavam finalmente prontos para encarar qualquer coisa. Juntos. Agora, aqui está o que você precisa fazer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora.